Noches, ministros, companheiros en el cuerpo místico. Muito boa noite, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É uma grande bênção e privilégio estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Eu não sei quem está interessado em estar muitos anos aqui na Terra, mas quanto mais rápido Deus nos chamar, para mim é melhor. Eu não sei quantos desejam muitos anos para estarem com uma bengala aí caminhando. Eu creio que Miguel não deseja muitos anos que estejamos aqui na Terra, mas o mais breve possível, porque ele também não deseja estar com uma bengala aí caminhando e que o estejam levando pela mão. Agora, lembre-se que está prometido que haverá uma obra rápida, a obra mais rápida de todos os tempos. A obra da nossa terra, da nossa era. E então, pouco tempo se fez muito, e o que falta também vai ser feito em pouco tempo. E quando se cumprir plenamente a visão da carpa, aí o que faltava para ser feito, vai ser feito, e aí será a parte da obra mais rápida. E lembrem-se, ou recordem, ter bem ordenado todas as coisas, porque quando chegar essa etapa, se repetirão os tempos de Ananias e Safira. Assim que tenham bem ordenadas as congregações, também registrado tudo no governo, e também tendo uma junta diretiva, suas contabilidades, e que tudo, pois seja bem ordenado. E no banco, a conta da igreja, tudo bem ordenado. Não que o ministro, ao receber o dinheiro, o coloque no bolso e gaste como quiser. Não, melhor, nem deve tocar no dinheiro. Deve ser os que estão na junta, o tesoureiro ou o secretário e todas essas pessoas. Lembre-se ou recorde que o próprio irmão Branham, o próprio reverendo William Branham, recebia uma quantidade que lhe era entregue. Mas o restante ficava na igreja, para todos os compromissos da igreja. E lhe davam um salário de certa quantidade. Assim que o dinheiro, pois, não é do pastor, é do Senhor e deve ser bem administrado. Recordem quem falhou com Cristo, o tesoureiro, teve problemas. Um dos próprios discípulos do Senhor. E o mesmo problema o pode ter qualquer um. Se dos que estavam com Cristo, pegou o seu coração no dinheiro, e do que estava tomava para ele. O mesmo será para quem fizer dessa forma. Mas não se preocupe, vai ver onde ele se encontra, vai visitá-lo lá. O melhor, ele não vai querer que se vá ao lugar onde ele está e que lhe faça companhia ali. Assim tenham bem arrumadas todas as coisas, registradas, cada grupo, cada congregação, no governo. Isso como quantos anos faz? Desde quantos anos faz que lhe dissemos, Miguel? Irmão Miguel, eu creio que desde o começo. Assim que o que não tenha registrada, não sei como lhe chamariam aqui. Em Porto Rico chamam negligência.
o rebeldia. E se fosse no tempo de Moisés, chamariam de desobediência ou rebeldia. Assim que a responsabilidade foi colocada ou posta sobre os ombros de vocês. Vocês já escutaram o advogado, assim devem ter tudo bem e sabendo que nunca devem se denominalizar-se. O tabernáculo Branham em Jeffersonville é somente um. E os ministros que tinham companheirismo com o reverendo William Branham, nem ele, nem o tabernáculo Branham, não os registraram sobre o nome de tabernáculo Branham. Cada qual, pois, registrava sua igreja, sua congregação. Também em Porto Rico. Somente há uma, a Carpa Corporation. E nenhuma outra congregação que há em Porto Rico, nenhuma delas está registrada sobre a Carpa Catedral e nem sequer permitem pôr o nome de La Carpa em outra congregação. E é o que sempre disse a Miguel: não devem pôr o mesmo nome de uma para outra ou para todas, porque já isso vai delinhando-se ou vai enfileirando para diante de Deus para denominação. E vamos ver o que disse o reverendo William Branham. Página 167, parágrafo 1488. Página 167, parágrafo 1488. E é melhor tomar em conta e é melhor levar isto em consideração. E diz: Estávamos lendo, eu e Miguel, ou Miguel e eu. Na página 167. Na página 167. 1488 diz. Parágrafo 1488 que diz: e agora, vocês notaram? Que a cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que tem lugar? Uma denominação. Isto é 20 anos. Ou seja, o que Deus estava fazendo com o reverendo William Branham diz que tem 20 anos. E isto é 20 anos e nenhuma denominação, querido Cordeiro Moribundo, que nunca faça isso. Se eu me for dessa geração, que as pessoas que creiam nesta mensagem nunca vão aceitar uma denominação. Deus, vocês morrerão ali mesmo. Recordem isso. Na mesma hora que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sinceros vocês são. Tomem um homem por líder, ao invés do Espírito Santo, para confirmar esta palavra. Essa é a hora que vocês morrerão, ou morrem. A morte espiritual entra. Tem outro lugar, ou há outro lugar.
Vamos a ver. Vamos ver. Página 116, Parágrafo 1023, 116, parágrafo 1023, que diz: essa é a razão por que os luteranos morreram. Essa é a razão porque os luteranos morreram. Quando se levantou Wesley. Essa é outra era. A palavra veio e tiveram que aceitá-la ou morrer. Essa é a razão porque os pentecostais estão morrendo agora, porque a era está aqui, a palavra se tornou manifesta, o tempo da águia, ou seja, do profeta. Porque os profetas estão tipificados em águias. E depois, no versículo ou parágrafo que se segue, dessa mesma página 116, parágrafo 10, 24, diz: eles rejeitaram a palavra vindicada e aceitaram um dogma em seu lugar. E a palavra vindicada vem quando é enviado o mensageiro. E através do mensageiro, Deus vindica, confirma, torna a vida, traz para a vida essa palavra prometida para esse tempo. E ao rejeitá-la, uma pessoa, ou uma congregação, ou um ministro morre espiritualmente. Possivelmente não goste de algo que na palavra vindicada vem para o povo, para o ministro, e o rejeita. E assim vai morrendo. Não pode ser uma ideia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Tem que ser o que Deus tem para seu povo para esse tempo, a qual revela por meio do mensageiro que ele envia. E agora segue dizendo: isto forma a morte espiritual, morte. A palavra ainda está se pregando aos mortos. Exatamente, não será durante o milênio. Agora, e vocês? E agora vocês, vejam como é que a palavra está se pregando aos mortos agora e não no milênio. E como é que se prega a palavra aos mortos? Porque normalmente se entende que a palavra se prega aos vivos. Mas no jardim do Éden, ao ser humano pecar, morreu para a vida eterna. E a raça humana está morta para a vida eterna, são mortos, embora estejam vivos para essa vida terrena temporária, mas mortos para a vida eterna, vem? E lhes prega para que haja uma ressurreição para a vida eterna, que é o que acontece com as pessoas que recebem a Cristo e são batizados em água em seu nome. E Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo e produz neles um novo nascimento. Nascem de novo, nascem para a vida eterna. Bem, agora, viram o tão simples que é a palavra? Agora, vamos ler vamos ler em Apocalipse no capítulo 19. Se tiverem o livro dos selos e o livro das eras, e algum de vocês pode me emprestar. Já sabem qual é o que... Página 484, é este.
Vamos ler Apocalipse, capítulo 19. Versos 11 em adelante. Versículos 11 em diante, onde nos diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça peleja, julga e peleja. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma roupa tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. O homem que recebe a vestimenta, o cavalo e a coroa do rei, e entre parênteses, e o cetro. Porque um rei sem cetro não manda, nem a sua mulher. E agora, pode se sentar, quero ter a bondade. E em palavras mais claras ou suaves, não manda nem a rainha. E agora, para ter um quadro claro, vejam, conforme as Escrituras, este é Cristo vindo com os santos. Este é Cristo vindo com os santos. Diz o versículo 15: e da sua boca saía uma espada aguda, ou uma aguda espada. E isso que é? A palavra? Para herir com ela para ferir com elas as nações. Ou seja, esse é o juízo para as nações. E ele a regerá com vara de ferro. Não esqueçam essas palavras, vara de ferro.
Ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E agora, para avançar, isto podíamos já explicar em dois. Dizem 2 ou 3, não é, Miguel? Mas vamos... Na página 131 do livro dos selos. Primeiro parágrafo e segundo parágrafo diz, e até o terceiro diz, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, venceu-os e ascendeu ou subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. E aí temos novamente o cavaleiro do cavalo branco. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. E o que tem que vir? Pois o cavaleiro no cavalo branco, com a espada em sua boca, a palavra. Onde Deus coloca a sua palavra? Na boca de quem tem que falar. Agora notem, ninguém entendia esse nome, a não ser ele mesmo. Portanto, não é o nome Jesus, porque o nome Jesus todo mundo entende, e algumas vezes não entendem qual é o nome do Messias em sua primeira vinda, que é Yeshua. Jesus é a tradução. Agora, para não repetir esta leitura, esta foi a leitura de Apocalipse capítulo 19, que já tivemos. Agora no final diz, ali vem o Messias, ali é onde está. É a vinda do Messias. Agora vamos avançar um pouquinho. Vamos ver se a 270 nos diz algo aqui. Vamos ver. O primeiro parágrafo diz: aqui vemos a vida e a morte chegando em seu último encontro. O cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados ou mesclados. A coisa está chegando a um verdadeiro desafio. Assim que vem um enfrentamento ou um desafio. E agora? Página 256, que corresponde a este mesmo quarto selo. O terceiro parágrafo diz: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a grande diferença entre os dois. Essa é a diferença entre o cavaleiro do cavalo branco e o cavaleiro do cavalo amarelo. O cavaleiro do cavalo amarelo é o anticristo. O cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Vejamos algo aqui.
livro Os Selos. Página 57. Falando do anjo forte que desce do céu, diz: E vi outro anjo. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo. Porque ainda no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Vem diretamente para os judeus. Assim vão ver alguma relação desse anjo com os judeus. E continua dizendo. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Quero ver algo aqui. Que diz: lembram ou recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro para Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. E agora o mensageiro é Israel, o anjo do pacto, Cristo, a qual... o anjo do pacto, a qual deu o pacto lá no Sinai, e depois se fez carne e nos deu o novo pacto. Agora, aqui em Apocalipse no capítulo 1, já vem com o livrinho aberto em sua mão, o livro da vida do Cordeiro, o livro selado com os 7 selos, o livro da redenção. E vem para entregar a um homem. E, consequentemente, todos os direitos estão contidos nesse livro. Adão o teve, porque Deus o entregou, mas perdeu o direito a tê-lo. E Deus o recuperou. Por isso não pôde continuar vivendo eternamente. Depois, permaneceu por milhares de anos na mão direita de Deus. Mas, digamos, 6.000 anos, ou 6.000 anos e um pouco. Mas em Apocalipse, no capítulo 5, Cristo, o anjo do pacto, quando termina sua obra de intercessão no céu, diz a Escritura que sai e está como ensanguentado, porque acaba de sair do lugar santíssimo. Assim como o sumo sacerdote, quando saía do lugar santíssimo, como estava? Tudo ensanguentado, lá no Antigo Testamento. Porque estava fazendo a intercessão com sangue. E tinha feito o sacrifício também desse bode, ou desse macho cabrito. Portanto, é normal que esteja cheio de sangue. E agora, vem, toma o livro no céu, faz sua obra de reclamação, porque era o único que podia tomar esse livro tão importante, o livro mais importante do céu, onde estão os nomes de todos os que seriam salvos. É o livro da vida, que tem a seção do livro da vida do Cordeiro e o livro da vida,
onde estão, na outra seção, onde estão os nomes escritos de seres que vêm a viver a esta terra. E aí estão os nomes das virgens insensatas, também nessa seção. E dessa seção, alguns podem ser apagados. Mas da seção do livro da vida do Cordeiro, dessa parte desse livro, não pode ser apagados. Agora, ele vem com esse título de propriedade da vida eterna, dos céus e da terra. E nunca na história do céu, e muito menos da terra, uma pessoa comeu esse livro. Adão esteve muito perto, mas comeu da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, e não comeu da árvore da vida. E agora encontramos que Cristo é o Redentor e vai redimir todos os que estão escritos aí, na parte do livro da vida do Cordeiro, e que está escrito desde antes da fundação do mundo o nome de cada pessoa aí. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, por aí, e capítulo 17, versículo 8 também. E agora, Cristo toma esse livro no céu e o abre e depois o traz para a terra. O conteúdo desse livro vai se manifestando através da história da raça humana e, sobretudo, dos dias de Cristo para cá. E aí está a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que seria a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo está aí profetizada, nesses símbolos apocalípticos. Até o milênio está aí, e até a eternidade, onde se entra em Apocalipse no capítulo 21 e se passa ao capítulo 22. Tudo isso já é eternidade, porque já a Nova Jerusalém, a cidade celestial, é estabelecida na terra, onde estará o trono de Deus e do Cordeiro. E o trono celestial, onde vai estar? Na terra, na Nova Jerusalém, depois do reino milenial. E o trono do Cordeiro, que é o trono de Davi, vai estar aí também, e vão se unir ou se fundir nesse reino eterno. E agora, Cristo pega ou toma esse título de propriedade, o abre no céu, e em Apocalipse, no capítulo 10, desce com o livrinho aberto em sua mão para entregar a um homem. E o qual escuta do céu o que lhe é dito. O versículo 8 do capítulo 10 de Apocalipse. E a voz que eu ouvi do céu, tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse, o anjo forte que é Cristo,
E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. A mensagem final de Deus, que é profética, olhem onde está. Corresponde a ser dada, ser falada pelo aquele que come esse livrinho, a qual está sendo representado e tipificado ali no apóstolo São João. Portanto, todas as profecias dos juízos divinos que hão de vir sobre a terra, aí estará falando este que come o livrinho. E todas essas profecias estarão apoiadas ou baseadas nas profecias bíblicas, porque estarão se repetindo os juízos divinos que em outros tempos já ocorreram. Porque as profecias têm múltiplos cumprimentos. Uma só profecia pode se cumprir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ou 5 vezes. E sempre vai ser em um tempo em que as condições sejam paralelas àquele tempo em que se cumpriu. Portanto, a mesma profecia será repetida. Agora vimos que um homem vai comer esse título de propriedade. E será a primeira ocasião, porque ao comê-lo, ninguém jamais tem a oportunidade de tomar o livro e comê-lo. E ele poderá revelar, como está escrito por meio de sua mensagem profética, todas as coisas contidas neste livro, porque vai profetizar de acordo ao que está escrito nesse título de propriedade. E agora, vendo que em Apocalipse, capítulo 19 diz que e este cavaleiro do cavalo branco diz que vem com uma espada que sai da sua boca, diz, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E vamos ver Apocalipse capítulo 2, do versículo 26 ao 29, onde diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E agora Cristo, o anjo forte, a recebeu do Pai, e agora é transferida essa autoridade ao vencedor. Esse será quem receberá o livrinho aberto, o comerá, e então terá em sua boca essa espada, a palavra. E recordem que a terceira etapa é a espada na mão. Pode estar na mão, pode estar na boca, e é a palavra. Da mesma forma que Deus fez com Cristo, a qual venceu, ressuscitou vitorioso e subiu ao céu. O que ele tinha dito que ia acontecer assim, como também essa pessoa que vai obter a vitória poderá dizer o que vai ocorrer. Porque isso já está profetizado, já está escrito, já está profetizado na palavra. E isso não pode mudar.
E é Cristo quem diz que vai fazer dessa forma. Portanto, ele poderá falar como Jesus falava. E agora não vai dizer que o vão ver sentado no trono do Pai, mas poderá dizer sentado no trono de Davi, com Cristo. Porque quem é que recebe autoridade como Cristo a recebeu no céu, do Pai? E, consequentemente, disse: todo poder me é dado no céu e na terra. E agora, o poder que lhe é dado no céu e na terra, o poder que lhe é dado na terra, como ele a recebeu do Pai, agora vai dar poder ao vencedor. Dá-lhe autoridade. Sobre que nação? Sobre que nação? Sobre todas as nações. Esse vai ser ungido com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo, para judeus e para gentios, para todas as nações, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para todas as nações. E é por meio dele que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, vai com essa vara de ferro reger todas as nações. Lembre-se ou recordem, não vai fazer nada o Senhor, a não ser que seja por meio desse que vai obter a vitória. E terá que ser um mensageiro dispensacional para poder ter a mensagem da grande voz de trombeta, para poder receber a espada com a qual virá a terceira etapa. E agora, sempre encontramos Cristo atuando por meio de seres humanos no meio da sua igreja. Assim como Cristo, o anjo do pacto no Antigo Testamento, ou o pacto com o qual o povo hebreu atuava por meio de seres humanos, por meio de profetas. Da mesma forma, Cristo esteve fazendo no Novo Testamento, no meio da sua igreja. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E ele esteve atuando por meio dos seus diferentes mensageiros, de era em era, e por meio dos seus diferentes ministros que ele colocou junto a esses mensageiros. E agora, encontramos que ha sido a obra de Cristo, que Espírito Santo em meio de sua igreja. Foi a obra de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. E em termos espirituais, a igreja é Sião. Por isso a igreja está esperando a vinda do Senhor. Porque virá a Sião o libertador, para realizar a libertação ou liberação física, que será a transformação dos vivos em Cristo e a ressurreição dos mortos crentes em Cristo. Para essa adoção é que Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte, o anjo do pacto, está prometido que virá a sua igreja. O reverendo William Branham falando desse mistério, se tiverem o livro ou a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, vamos ver se temos aqui. O temos aqui. Página 106. Uma partezinha, nada mais eu vou ler aqui. Diz:
O mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo é como veio se abrindo até chegar a esta mesma hora em que vivemos. Depois vocês entenderão claramente o que está se fazendo. Então Deus tem tudo isto em si. E é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora. E os 7 trovões trovejaram. E a João foi proibido escrever a vinda do Senhor. Porque são os trovões os que revelam a vinda do Senhor, ou seja, a voz de Cristo. Quem revela com sua mensagem revela a vinda do Senhor. Cristo falando no último dia é o que revela sua vinda. E o único que é preciso fazer é procurar através de quem está prometido que ele vai falar, e encontraremos qual é o vencedor que comerá o livro, através da qual vai Cristo e Espírito Santo estar falando, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Porque quem em realidade profetiza é o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto. O véu de carne somente é o instrumento. Assim como vocês veem esse microfone e veem, podem ver os alto-falantes, mas não são os alto-falantes nem os microfones ou o microfone que está falando. Embora vocês ouvem, escutam esses alto-falantes falando, escutam. Ou através desse microfone, vai a voz para os alto-falantes, passa pelo amplificador e tudo, vê? Há um microfone, há um amplificador e há os alto-falantes. Assim é como é amplificada a voz de Deus e ouvida pelo povo. Isso é a instrumentalidade humana que Deus usa. Seus profetas, porque não fará nada ao Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Por isso, em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 15 ao 19, diz: profeta como eu levantará o Senhor, seu Deus, a ele ouvireis. Por quê? Porque através dele é que Cristo, Deus e Espírito Santo fala ao povo. E, consequentemente, as palavras que estão na Bíblia, que dizem voz de Deus e não de homem, isso é o que quer o povo, voz de Deus e não de homem. E a voz de Deus vem por meio do Espírito Santo de Deus, através do mensageiro, do profeta que ele tiver para esse tempo, ou para cada tempo. Veja, aqui está, Zacarias capítulo 7, que diz: mostra a ordem de Deus falar, para as pessoas escutarem a voz de Deus. Capítulo 7, do versículo 11 ao 12, que diz: eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e endureceram os seus ouvidos, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Veio? Deus, por meio do seu Espírito, que é o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical, o Verbo, Deus por meio do Verbo, por meio do seu Espírito, fala aos seres humanos através do véu de carne chamado profetas. Daí veio grande ira do Senhor dos Exércitos, vê? Porque quem não escuta
a voz de Deus para o tempo em que lhe corresponde viver, encontra-se sempre em problemas com Deus. Agora continua dizendo Moisés, aí em Deuteronômio, no capítulo 18. O versículo 18 diz, daí em diante: Eis, lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, a espada na boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Ou seja, tem grandes problemas, porque Deus vai pedir conta a todo ser humano que não escutou a voz de Deus na forma em que Deus disse que ele faria, na forma em que Deus disse que traria sua palavra, e poria na boca de um homem, de um profeta, para a era correspondente. Assim de era em era, por meio de seres humanos, veio a palavra de Deus. E agora, Deus vai dar autoridade sobre todas as nações a um homem. E tem que ser da casa de Deus, da família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que estar aí na igreja e tem que ser posto sobre a casa de Deus. Tem que ser um dos trabalhadores, dos servos fiéis e prudentes, que como mensageiros para as 7 eras, são 7 mensageiros, mas depois vem a era da pedra angular, e cada mensageiro em seu tempo foi o servo fiel e prudente, dando a mensagem, o alimento espiritual para a alma dos crentes da sua era. E para o último dia, será esse que vai estar para receber o anjo forte que desce do céu e receber o título de propriedade da sua mão e comê-lo, e depois profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, todas essas coisas que virão, os juízos divinos e demais coisas que vão acontecer durante a grande tribulação. Mas antes disso, ele já é profeta, não vai se tornar profeta, já terá nascido profeta na família dos profetas, na casa de Deus. E esse vai ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo fala em Apocalipse no capítulo 22, versículo 6, e nos diz: e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E se mostra as coisas que vão acontecer, pois está profetizando. Porque por meio da profecia é que se revela o que vai acontecer. E também no capítulo 22, do versículo 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O enviado para todas as igrejas é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E agora, este anjo mensageiro é o anjo mensageiro
mais importante de todo o livro do Apocalipse, junto com o anjo forte que desce do céu. E agora, quem será o ángel forte e quem será esse ángel do Senhor Cristo? Dice o reverendo William Branham. Quem será o anjo forte? Quem será esse anjo do Senhor Jesus Cristo? Disse o reverendo William Branham, na página 41 do livro de citações. Parágrafo 330. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo, mas sabemos que era um profeta. Porque a Bíblia depois diz que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar as coisas que hão de acontecer em breve, ou brevemente. Depois vemos que, quando João começou a adorar o anjo disse: olha, não faças. Apocalipse capítulo 22. E ele disse: porque eu sou servo junto com os profetas. Podia ter sido Elias. Podia ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. Recordam que Jesus perguntou em uma ocasião a Pedro: quem diz os homens que é o Filho do Homem? A pergunta para o nosso tempo, em acréscimo a essa: quem dizem os homens que é o anjo do Senhor Jesus Cristo? Uns dizem, pode ser Elias, e dizem o reverendo William Branham. Outros dizem, pode ser algum dos profetas, o mesmo que diziam de Jesus, do Filho do Homem. Mas haverá um grupo de pessoas que terá a revelação divina de quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse será o único que poderá obter todas essas promessas que foram feitas. Esse é o único que poderá receber da mão de Cristo, o anjo forte que desce do céu, o livro aberto, o qual estava selado com os 7 selos, e poderá comê-lo e profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E isso acontecerá quando tiver entrado até o último escolhido e Cristo se levante do trono do Pai e tiver terminado sua obra de intercessão. Tome o livro, o abra no céu, traga-o para a terra, aqui está, e o entrega ao mensageiro que ele terá na etapa para que o coma. Recordem que João, que é quem representa e tipifica a igreja, e também cada mensageiro e, consequentemente, esse mensageiro, já era um crente em Cristo e já tinha um ministério de muitos anos. Ou seja, que esse que vai comer o livro também vai ter um ministério de muitos anos. E a igreja que o receberá também é a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, mas que, como a águia, vai se rejuvenescendo e no último dia aparecerá como uma igreja jovem, representada em muitas jovenzinhas que passaram em uma visão que foi dada ao reverendo William Branham. Agora, podemos ver que essas promessas divinas, correspondentes ao último dia, vão se tornar uma realidade. Vimos que alguém vai receber autoridade sobre as nações e as vai reger com vara de ferro.
E o que é reger? Gobernar. O que é reger, Miguel? Governar. Va a gobernar. No con mano débil. As vai governar não com mão fraca, com mão de ferro. Isso é o que está em Zacarias capítulo 14 também. E agora, nos diz a Escritura que esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse é quem pode fazer algo. Versículo 15. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com elas as nações. E ele regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O vinho do furor, ele pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E depois encontramos que isso é o que o vencedor vai fazer. E diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como eu também recebi de meu Pai. E lhe darei a estrela da manhã. E já sabemos que é o Espírito Santo, o selo do Deus vivo, a coluna de fogo, o anjo do pacto. Nele vai estar o anjo do pacto, o Espírito Santo, a coluna de fogo operando todas essas coisas que estão prometidas. E, consequentemente, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse estará se manifestando por meio do instrumento que ele tiver nesse tempo. E, consequentemente, nele estará a vestimenta, o cavalo e a coroa do rei, e o cetro do rei. E no meio do povo, no qual ele estará, terá o grito do rei, o júbilo do rei. E agora já vamos terminar. Amanhã já temos compromissos. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, agora vai se encarnar novamente. Estava encarnado em Jesus e vai se encarnar novamente. O que está em nosso meio agora mesmo, e o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não somente Israel vai ter o júbilo do rei, o grito do rei, Hosana, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo também, no tempo final, vão ter essas bênçãos, ou esta bênção. E agora a promessa é que o Espírito Santo vai se encarnar. Página 146 diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Está falando de um homem que vai ser o instrumento do Espírito Santo, de Cristo em Espírito Santo no meio do seu povo, sua igreja, e depois no meio do povo hebreu. E na página
352 nos dice: nos diz no penúltimo parágrafo, e acontecerá que, ao tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir, ou seja, para transformar os vivos em Cristo e os mortos, ressuscitá-los em corpos glorificados. Sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. E Judas será o anticristo. E Jesus, Cristo, estará em espírito velado e revelado no último dia, operando o Espírito Santo os ministérios de Elias, de Moisés e de Jesus. Tão simples assim. É o que vai estar acontecendo neste tempo final. E Cristo será o que estará operando neste tempo final. Mas terá, como sempre teve, um instrumento para atuar por meio dele. E o último instrumento que tiver, o último mensageiro, ele vai se manifestar em toda a sua plenitude quando terminar a sua obra de intercessão no céu. E saia do trono de intercessão, tome o título de propriedade, o abra no céu, traga-o para a terra e o entregue a um homem. E através desse homem vai se manifestar em toda a sua plenitude quando se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o que vimos em parte, mostrado temporariamente, no reverendo William Branham, essa terceira etapa que vimos, da palavra sendo falada e as coisas vindo à criação, será manifestado em toda a sua plenitude, mas esse tempo será um tempo de aperto também. Por isso é que o reverendo Dr. Miguel Bermudes Marim adverte que tenham todas as coisas em dia, porque quanto melhor tiverem as coisas, possivelmente mais suave seja o aperto. E se não estiverem em ordem, pode ser mais difícil o aperto. Lembre-se ou recordem que quanto mais cômodo estiver, você estiver tudo arrumado, mais comodamente vai estar. É como quando você tem um sapato grande, cômodo, ou seja, que não fica ajustado. Mas o que comprou muito ajustado, pois o aperto do pé vai ser pior. Quem, pois, o deixa bem cômodo, folgado, o sapato, vai sentir o sapato, mas o aperto não vai ser tão forte, não vai estar tão apertado. Nesse tempo da apertura, é que a plenitude de Cristo, do Espírito Santo, de Deus, vai estar na igreja do Senhor Jesus Cristo manifestada. E é esse o tempo do cumprimento da visão da capa. Porque é no cumprimento da visão da capa onde vão estar os grandes milagres, as grandes maravilhas. E foi dito que os milagres serão para Moisés e Elias, as duas oliveiras. Ou seja, que a capa que visitou em visão o reverendo William Branham não era dele, não era o seu tabernáculo.
Não era sua capa, era de outro. Quando ele foi, já parecia estar funcionando, estava se pregando, estava se fazendo chamada, estava ocorrendo milagres. Foi uma visita na qual ele chegou a uma grande carpa catedral. Mas agora, se não era do reverendo William Branham, de quem era? Pois das duas oliveiras, porque são aos que corresponde realizar esses trabalhos no programa divino. E agora o povo hebreu, e o trato com o povo hebreu, ele esteve lá, mas lhe foi dito, mas foi dito a ele, página 41, reconhecendo o dia e sua mensagem, para não lhes ler muito, diz, e disse, Senhor, aqui estou, aceitei o dinheiro e compramos as passagens, e fizemos uma parada no Cairo, e disse, sim, Senhor, estou pronto. E o Espírito Santo me disse, este não é o seu lugar, este não é o seu tempo, adiantar-te. Vamos deixar aí. É o reverendo William Branham quem diz que o Espírito Santo lhe disse isso. Estava se adiantando em algo que não era para o tempo do ministério que ele tinha. Vamos continuar um pouquinho. Pensei, ai de mim. Vejam, o compromisso que ele já tinha feito com os ministros, tinha dado dinheiro, a passagem. E diz, ai de mim, vim toda essa distância até aqui, e agora tenho que ir, tenho que voltar, tenho que regressar. Algo me disse, pare aqui, não vá para lá, ou seja, não vá para Israel, vá para a Índia, não vá para lá, vá para a Índia, mas não vá lá. Caminhei lá por trás onde guardam os aviões, ou seja, os hangares, pensando, por quê? Lembre-se, ou recordem que ele sempre cria que ele era o mensageiro que tinha que ir a Israel e que Deus ia tratar com Israel através dele. Sempre ele esteve pensando que era o ministério de Elias pela quarta ocasião, e até que depois lhe foi revelado que era o ministério de Elias pela quinta ocasião. Vejam, aqui diz, caminhei lá por trás de onde guardam os aviões, pensando, por quê? E disse, Senhor, o que quer dizer isso? Então me revelou que não são gentios. Estes profetas são os que têm que ser de acordo com a Escritura, Moisés e Elias que têm que vir. E além disso, a noiva não foi tomada ainda. Esses profetas regressarão e eles farão o sinal do profeta. Isso é a Escritura. Ali então está tudo cumprido perfeitamente. Israel, como uma nação, nascerá um dia. Agora podemos ver que ele tratou de conquistar essa promessa. Qualquer um. Mas
Não é assunto de querer tratar de conquistá-lo. Se estava para ele, aí ia conseguir conquistar. Se não estava para ele, pois mesmo que ele quisesse, não podia. Foi interrompido pelo próprio Espírito Santo. Tratar de conquistar essa promessa. Foi proibido ir a Israel. Ele diz que viajou, deu volta ao mundo por quantas vezes, Miguel? 7 vezes. Sem ir a Israel. E quando trata de ir a Israel, o anjo lhe diz que não vá para lá. O proibiu. É que há um programa divino. E tem que ser de acordo com o programa de Deus. O homem que recebe a vestimenta, o cavalo e a coroa do rei. Quem recebe o cetro do rei, esse é o homem. No qual estará Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, o anjo forte que desce do céu, cumprindo todas essas promessas. Por isso é que também o Espírito Santo não revelou o que era o 7º selo, para que não surgissem imitações. Por isso nos cuidamos o máximo possível. Mas há algumas vezes que surgem algumas pessoas e vêm e saem imitando. Esses serão os Jambres e Jambres. Jambres e Jambres. Por imitadores. Pois vão receber o mesmo que Jambres e Jambres. Não se pode imitar o que Deus vai fazer por meio de um mensageiro. Nem se pode imitar esse mensageiro para tratar de dizer: eu posso obter isso que esse mensageiro vai fazer ou está fazendo. Isso é tratar de roubar o ministério, posição e bênção de Deus. Isso é o mesmo que disse Arão e Miriam. Não falou Deus também por nós? Somente falou pelo Moisés? E lepra veio a Miriam ou Maria, e depois estava muito assustado Arão. E eram seus irmãos. E se nem os seus irmãos foi prometido dizer assim e atuar para tratar de ocupar o lugar de Moisés, muito menos a um que não é nem família. Imitar a Moisés era morte. Imitar a um mensageiro para tratar de tomar o lugar desse mensageiro, através da história bíblica, sempre foi morte. E até vejam a Gease, que pediu dinheiro, prata e vestidos, em nome de Eliseu, ao general Naamã. Os que sem autorização fazem assim são os Geases do tempo presente. Era para ele, o guardou, veio. Ou seja,
que é preciso ter muito cuidado na forma em que trabalhamos na obra do Senhor. E recordar que Eliseu sabia o que Geazi estava fazendo. Por meio do Espírito. Así es que no crean que Giesi actuaba y Eliseo no sabía. Assim não creiam que Geazi atuava e Eliseu não sabia. Se somente porque rodeiam a Eliseu os exércitos sírios para levá-lo cativo, sequestrá-lo e levá-lo ao rei, para dizer: este é o homem que, quando tu, rei, te reúnes com seus oficiais, seus príncipes, e falas água, ele já sabe ali, ou já sabe lá. Não importa a distância que ele estiver, ele já sabe. Ele está vendo tudo como se tivesse um televisor aí, se tivesse câmeras de vigilância lá, com uma câmera instalada aqui, e em seguida diz ao rei: olhe, estão planejando tal e tal coisa. O anticristo crê que tudo o que fizer em segredo não vai ser sabido. A Escritura diz: não julguei nada antes do tempo. Até que tempo, Miguel? Diz: até a vinda do Senhor, onde ele revelará o oculto das trevas e, consequentemente, o oculto do reino das trevas. Tudo isso vai sair à luz. Bom, tudo isso vai fazer o homem que recebe a vestimenta, o cavalo e a coroa do rei. Através desse homem, Cristo vai realizar. Porque será Cristo o Espírito Santo, o Espírito Santo através do instrumento que ele tiver, operando todas essas coisas. E Deus cuidará dele. E quando chegar o tempo de que tiver que partir, pois será no tempo destinado por Deus, mas será por 3 dias e meio. Umas férias ou um passeiozinho no paraíso. Recordem que Cristo deu um passeio no paraíso, mesmo que teve que passar por outro lugar que não era muito bom, onde teve uma batalha e onde obteve as chaves do inferno e da morte, tirando-os do diabo. Assim é que estamos em um tempo muito glorioso, muito importante, onde temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos. Também conhecer as profecias bíblicas para o nosso tempo final, conhecer as coisas que foram faladas pelo reverendo William Branham, porque ele é o precursor da vinda do Senhor. E o Filho do Homem vem com seus anjos, por isso falava da vinda de Jesus, da vinda de Elias e da vinda de Moisés. E falava das coisas que iam acontecer. Boa introdução fez o reverendo William Branham. Ele diz que o anjo lhe disse: tua mensagem introduzirá Cristo em sua vida.
Portanto, se cumprirá a vinda do Senhor conforme como foi falado na introdução, na mensagem de introdução. Nem se sairá à direita e nem à esquerda. Irá pelo mesmo centro o cumprimento do que foi prometido. O homem que recebe a vestimenta, o cavalo e a coroa do rei. Isso é o que Cristo diz: ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Bueno, ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche. Ya mañana, Miguel, tenemos mucho trabajo. Assim que vai ter coroa. Bom, foi para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta noite. Já amanhã, Miguel, temos muito trabalho. Trabalho para a pessoa se levantar também, porque é preciso estar com às 6 horas da manhã no aeroporto. E me diz Miguel, já esteve progredindo muito nisso. Antes, pois, me teria dito, não, às 7 horas da manhã estou ali, mas agora me diz, às 6 horas, assim que agora ele me obriga a madrugar e a chegar cedo aos lugares. Agradeço-te, Miguel, que esteja fazendo isso, porque agora sou eu quem me atraso um pouquinho ou um pouco. Que Deus te abençoe, Miguel, e te use grandemente em sua obra neste tempo final. E Deus te mantenha vivendo nesta terra e trabalhando em sua obra todos os dias, até que sejamos todos transformados. E isso mesmo desejo para cada um de vocês também. Todos nos cuidando, ou cuidando-nos todos. Porque vinha um momento de aperto. Vão buscar todas as formas de parar as atividades da noiva. De fechar os auditórios, os templos. Recordem que o reverendo William Branham disse sobre isso. Disse também que vão fechar o de Jeffersonville, Indiana. Ou vão tratar de fechá-lo, ou o vão fechar. Pode buscar depois, Miguel? Assim que, com tudo bem arrumadinho, evitando problemas também, para que não joguem lodo sobre as demais congregações. Recorde que você não é o único ministro e sua congregação não é a única congregação. Há muitos ministros e muitas congregações. O que você faz, vai fazer e vai fazer influenciar sobre as demais congregações. Vai ser de benefício ou de dano para as outras congregações. E, consequentemente, pois, terá que prestar conta a Deus. Todos temos que prestar conta a Deus no tribunal de Cristo. Assim que melhor é fazer as coisas como estão na palavra, como estão nos conselhos do reverendo William Branham, como estão na mensagem da hora final, e todas estas coisas, pois que estejam bem em todas as congregações e em todos os ministros também, e evitando ser tropeço para as outras pessoas. Recordem que Cristo disse que
que ai dos que fazem escândalo ou trazem escândalos. Ele diz, haverá escândalos, mas ai daqueles pelas quais vêm os escândalos. E o que mais depois disso diz, Miguel? Melhor que fosse morrer. Ou seja, melhor que fosse amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar-se para o profundo do mar. E que os tubarões o comam. Melhor a boca do tubarão que o lago de fogo. Bom, nenhum de vocês venham fazer isso. Melhor evite os problemas. E é o melhor. E trabalharemos sempre juntos no programa divino. Bom, que Deus lhes abençoe e guarde a todos. E junto às suas congregações, continue orando por mim, por Miguel, por todos os ministros, por toda a obra evangelística, missionária, pelo projeto da Grande Carpa Catedral. E então trabalharemos nesse programa divino para o bem de todos. Continuaremos vendo como Deus vai operando e continuaremos vendo muitas outras coisas à medida que vai passando o tempo. Já lhes falei muitas coisas abertas. E, consequentemente, pode aparecer imitadores, e vocês já sabem, e é porque se falou muito claro muitas coisas. E o reverendo William Branham disse por aí, eu creio pela página 471 do livro dos selos, que o diabo não conhece esse mistério do sétimo selo, mas diz que se ele chegar a conhecer, causaria muito dano. Assim que isto fica entre nós, para benefício de todos nós, para benefício de todos nós, para estarmos conscientes de como vai o programa divino. Não lhes vou ler, mas era para lhes dizer qual era a página. de los sellos. 467 dos selos. 467. 467. Toda essa passagem fala disso. Por isso é que há outras coisas que não se falaram, que não se falaram abertamente. Mas deixem que Cristo termine sua obra de intercessão, ressuscite os mortos, crente nele e nos transforme. Então, sim, que o mundo vai saber o que é o sétimo selo. Porque vai ser aberto publicamente. Mas isso vai causar um enfrentamento, uma guerra, uma batalha espiritual. Porque com a abertura de cada selo, há uma batalha, uma guerra espiritual. Com o soar de uma trombeta, há uma guerra física. E aí o vamos deixar. Pois com as taças, vamos deixar para outra ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde. E vamos por aqui deixar a Miguel, porque para a sobremesa eu creio que foi o bastante.
Pois já tínhamos terminado. E já Miguel, que ainda é doceiro, sempre gosta da sobremesa. Não somente física, mas espiritual também. Bom, que Deus nos abençoe e os guarde. E continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E nos veremos quando, Miguel? Já não há mais atividades com os ministros? Aí depois falamos. Aí vocês veem que eu não acompanho o Miguel em todo o percorrido, mas que me encontro com ele em algumas ocasiões, e aí estou em algumas atividades. Mas espero sua compreensão e que não esperem que eu lhes dê a conhecer todos os detalhes, porque pode se interromper o programa divino. Eu os amo com toda a minha alma, com todo o meu coração. E estou muito agradecido a Deus por todos vocês, que Deus colocou ao meu lado para trabalhar na obra de Deus. Bom, que Deus nos abençoe e nos guarde. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marinho. Muito obrigado.